Bem-vindo às aulas de Laboratório de Lógica Digital. Contadores up e down. Então, os contadores são utilizados para trabalhar com máquinas de estado, ou seja, são a base das máquinas sequenciais, e o principal elemento dele é o flip-flop. O flip-flop que a gente vai utilizar aqui vai ser um semelhante ao do tipo D, que a gente utilizou para verificar na aula passada o seu funcionamento. A gente vai utilizar aqui o flip-flop do tipo T, que vocês estudaram também na teoria. Nesse caso aqui, no flip-flop do tipo T, sempre que eu tiver o clock descendo e o sinal de 0, ele vai manter o estado anterior para o estado futuro. E quando eu tiver o clock descendo e o sinal de 1, ele vai inverter o sinal que tem na entrada. Então essa aqui vai ser o funcionamento desse flip-flop do tipo T, que a gente vai utilizar aqui. O primeiro contador, então, é o contador down assíncrono. Assíncrono por quê? Porque o sinal de clock não é o mesmo para todos os elementos. Então a gente chama de assíncrono. Então vamos olhar como ele vai funcionar aqui. Então tem o sinal de clock, que ele vai fazer essa onda quadrada aqui, seria essa primeira. Tá, a partir de que ele, toda vez que ele sobe aqui na borda de subida, tem a mudança na saída. Aqui é o número 1 fixo, tem essa mudança na saída aqui, Q. Então o primeiro que sai aqui, que é o Q0, tá? Toda vez que eu ganho aqui, ele estava 0, muda para 1, mudou para 1. Depois veio para cá, nessa subida aqui, mudou. De novo foi para 0, veio nessa aqui, foi para 1, foi para 1, veio nessa daqui, 0 e assim por diante. Ele forneceu uma forma de onda quadrada, semelhante àquela lá, só que com o valor de metade da frequência. A entrada, então, do clock é esse Q, seria esse valor de Q que está aqui, ou seja, o Q0 entra de clock para o Q1. Então esse Q0 aqui, toda vez que sobe agora, vai fazer com que altere o valor de Q1 de 0 para 1. Toda vez então que eu tenho uma subida, agora é aqui, ele vai fazer a alteração de 1 agora para 0. Toda vez que eu tenho outra subida aqui, ele faz alteração de 0 para 1. E toda vez que eu tenho uma subida aqui, agora em Q0, que é o clock dele, que é o clock do meu elemento, eu tenho alteração, vai para 0. Da mesma forma, o clock desse terceiro elemento aqui, ele é igual a saída do segundo, que é o Q1. Então esse Q1 aqui fica de clock para esse terceiro elemento, aqui vai ser sempre 1. Quando eu tiver, então, o clock subindo, que é o Q1 aqui agora, ó, esse Q1 aqui, esse clock daqui, ele estiver subindo, vai alterar esse valor aqui de 0 para 1. Quando esse clock aqui subir de novo aqui, vai ter alteração, então que está em 1 vai para 0. E assim por diante. Daí eu consigo estabelecer para essas três saídas aqui um contador down, né, ou seja, de um valor mais alto para o menor, onde eu tenho aqui, ó, 1, 1 e 1, que é o meu valor 7, em hexadecimal, 0, 1, 1, que é o valor 6, 1, 0 e 1, que é o valor 5, 0, 0 e 1, que é o valor 4, 1, 1 e 0, que é o valor 3, 0, 1 e 0, que é o valor 2, e 1, 0, 0, que é o valor 1, finalmente 0, 0, 0, que é o meu valor 0. Então eu consigo então fazer uma contagem, então assim, uma sequência de saídas aqui, ó, de Q0, Q1 e Q2, de 0 a 7 ou de 7 a 0, porque é um contador decrescente, down. Para o contador up assíncrono, então, a gente troca aqui
os elementos, onde eu estava fornecendo como clock esse Q, agora aqui eu vou fornecer como clock o Q barrado. Então, o primeiro que está entrando aqui no primeiro elemento, onde eu tenho Q0 aqui, que é minha saída Q0, é o sinal de clock. Então tá aqui, ó, toda vez que eu modificar esse sinal aqui para positivo na borda de subida, eu vou ter aqui a subida, a inversão desse aqui que estava 0 foi para 1. Tá aqui, foi para 0 para 1. E toda vez que fizer isso aqui, semelhante ao que a gente viu antes, né, ele vai sempre alterar de 0 para 1, de 1 para 0, subiu aqui, alterou de 0 para 1, subiu aqui, alterou de novo e assim por diante. No entanto, agora, o próximo, que seria esse elemento aqui, o próximo elemento, quem que é o valor dele? É o Q barra. Então, para ele, a gente vai ter uma entrada diferente aqui, que é um valor de entrada que a gente vai chamar de Q barra, que é o de Q0 barra, invertido desse daqui. Então, o sinal vai ser sempre, vai ser esse sinal aqui que eu vou colocar, ó. Esse é o sinal, então, que a gente vai chamar ele de Q0 barra. Então, esse aqui é o Q0 barrado. Então, toda vez que eu tiver uma mudança de sinal para positivo, tá aqui, ó, esse daqui, ele vai alterar aqui de 0 para 1. Então, ele vem para cá, toda vez eu altero aqui de 0 para 1, vai de 1 para 0. Ele fez isso aqui, desceu, ele vem para cá, sobe aqui, vai ser de 0 para 1, e assim por diante. E da mesma forma, esse outro que está aqui, o outro elemento, que é o Q2, ele vai estar com o clock, o valor de Q1, que é esse valor invertido. Vou ver se eu coloco aqui com essa, que é o valor invertido de Q1. Então, esse aqui que é o sinal que vai estar lá. Esse que é o Q1 barra. Ou seja, toda vez que ele tiver uma subida do clock, que é aqui, ó, ele faz a alteração. Então, toda vez que eu tiver a subida do clock, ele faz a alteração, nesse caso de 1 para 0. E eu consigo, então, a partir dos elementos da minha contagem de Q0 até Q1, Q2, eu consigo, então, estabelecer os valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0 de novo, do mesmo jeito que a gente fez anterior, só que agora a contagem é do mais baixo para o mais alto, ou seja, é um contador up no nosso sistema. O contador síncrono, então, ele é diferente, por quê? Porque esse sinal de clock aqui é colocado para todos os elementos. Então, é o mesmo sinal de clock e a gente chama isso de contador síncrono. Então, está aqui o contador síncrono up. Então, toda vez que quem vai ditar agora a mudança, vai ser sempre essa subida desse clock que está aqui, ó. Para cada uma dos valores que eu quero de saída. Eu vou pegar o Q0, vou pegar o Q1, o Q2 e o Q3. Aqui tem 4 bits. Então, o Q0, então, ele vai ter essa subida aqui toda vez na primeira, para o primeiro que está lá. Então, ele tem, nesse caso aqui, metade da frequência anterior do clock. Então, por causa das alterações da subida do clock. Esse outro aqui vai estar relacionado com essa saída de Q que vai para T. Então, a saída de Q que vai para T relacionada com essa entrada de clock aqui vai fazer com que seja metade da frequência anterior. Metade da frequência anterior. Então, eu tenho aqui, sempre nessa subida do clock, tanto aqui a subida do clock aqui, ó, que mantém a mesma. Eu vou ter aqui a subida. Então, aqui, ó, a mudança de estado, na verdade. Quando eu tiver aqui, então, nessa subida de clock aqui, que é aqui, na verdade, a mudança de subida de clock, ele vai mudar de estado de 0, de 1 para 0. Aqui, de novo, aqui, quando tiver a subida do clock, ele vai fazer a mudança e assim por diante. O outro também vai ser a metade da frequência anterior e o outro metade da frequência anterior. Aí isso aí vai me fornecer um contador síncrono, onde eu tenho aqui os elementos aqui 0 em 4 bits. Tenho aqui 1 em 4 bits.
2, que é 0, 1, 0, 0, em 4 bits. 3, que é 1, 1, 0, 0, em 4 bits. E assim por diante, até a contagem de 15. Então esse é o contador aqui que vai me fornecer por 4 bits, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta, vai me dar um contador de 16 contagens. Então tem 16 contagens de 0 a 15. Ou seja, esse contador chamado de síncrono faz essa contagem up para esse valor que está aí. Posso colocar um enable e clear também nesse contador. Então tá aqui agora, eu coloco aqui utilizando o clear de cada um deles aqui. Eu posso zerar a hora que eu quiser esse contador e habilitar o funcionamento dele. Antes eu estava com 1 aqui, com esse valor de 1 fixo, agora pode ser 0, 1. Quando for 1 ele vai funcionar. Fazendo então esse contador com enable e clear aqui para contagem up e utilizando aqui HDL, a gente tem aqui então, a gente vai usar aqui o neged, né, que é a palavra reservada que faz ativar o reset aqui dele no valor de 0, né, quando ele desce, e o posed, que vai fazer com que cada vez que o clock suba, ele venha atualizar essa lista aqui, ou seja, fazer essa contagem de Q igual a Q mais 1, que é a contagem anterior da minha saída. Então, nesse caso aqui, eu estou usando o contador para 4 bits, e tem aqui minha saída de 4 bits também. Um contador com carga é aquele que a gente consegue usar o preset, o valor de preset aqui, e colocar um valor determinado aqui. Então, eu tenho aqui 3 bits, P1, P2 e P3 aqui, que para esse contador aqui eu tenho 3 contadores em sequência de 3 bits, aí, portanto, né, eu vou colocar aqui e carregar como valor prévio. Podia carregar qualquer valor prévio aqui a partir de que eu dê um sinal aqui de load, né? Esse sinal aqui seria um pulso que está na subida e vai para a descida, permitindo que o meu load aqui seja habilitado, ou seja, meu preset. E aí eu tenho então, né, essa estrutura aqui. No caso aqui, né, foi utilizado o JK, né, do tipo T, que é T, para fazer isso daí. Contador com carga, então, que seria com esse preset aí, ele vai ter aqui o enable e o E. Então eu vou fazer a mesma coisa, verificar o reset e o clock que está aqui. E quando eu tiver o valor de L, né, e tiver o valor estabelecido de load aqui, esse valor de R que está aqui na minha variável de entrada, que é contagem inicial, que a gente vai chamar de contagem inicial, ele vai carregar esse valor aqui, né, quando eu der esse sinal de L que está aqui, que é um sinal de 1 bit só, para minha carga sempre somar a partir desse valor que foi colocado. Então aí eu tenho um contador com carga, e reset. O contador up-down, então, fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Tanto o up quanto o down aí, com aqueles mesmos elementos lá, onde eu tenho aqui a carga, o clock, né? O sinal de carga, o sinal de enable, o up, down, né? Para funcionamento, tudo. Tá aqui com as minhas variáveis, trabalhando na subida do clock aqui, ó. Se eu tenho aqui, eu escolho a direção de funcionamento, se ele vai trabalhar com o up down aqui, é um sinal binário aqui, 0 ou 1, né? No caso aqui eu posso estabelecer a direção, né, para ele. Se ele for 1, ele vai estabelecer aqui que ele é um contador up. Se ele for 0 aqui, ele vai estabelecer contador down. E os outros elementos de carga, da minha variável de carga, que pode ser carregado com o próprio 0, né, no início, ou um número qualquer para iniciar a contagem a partir daí. E aqui a soma, né, que é a direção. Se for para positiva ou se for up, ele vai acrescentar mais 1. Se for para down, ele vai subtrair mais 1. Então esse aqui é um contador up-down. Uma outra versão dele pode ser montada a partir de um
daquela expressão, né, onde eu tenho aquele um if, né? Então, se esse contador aqui for 1, aqui ele soma mais 1, se ele for 0, se ele não for 1, ele subtrai. Então, eu posso estabelecer se ele é up e down em função dessa expressão aqui condicional, que é uma outra versão que a gente pode utilizar para os nossos circuitos. A bibliografia utilizada foi essa. E por enquanto é só. Até a próxima, pessoal.